Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos ao QG, ao Química Gabaritada. Hoje nós vamos conversar sobre um tema inicial sobre a química, mas nem por isso menos importante, é um conceito fundamental para a gente entender sequência do conhecimento químico. Vem comigo que eu vou te mostrar depois a vinheta. Bom, temos um vídeo no canal, que você pode consultar aqui no nosso canal, que a gente explica o que é a química, né? O que é a ciência química, e a gente vê lá que estuda as transformações, a composição, a estrutura da matéria. A pergunta que pode vir em sequência é exatamente essa: o que é matéria? Aparentemente é uma resposta simples, né? Mas que é importante a gente conhecer bem, entender bem esse conceito, para que na sequência dos nossos estudos sobre química, a gente tenha esse conceito bem estabelecido e possamos aprofundar em nosso entendimento. Bom, a definição mais simples e mais comum do que é matéria, essa que está escrita aqui, ó. Matéria é qualquer coisa que tem massa e ocupa lugar no espaço. Certo. Mas o que isso quer dizer? Que tem massa e que ocupa lugar no espaço, você pode entender como todos os objetos que estão à sua volta. Mas a gente vai fazer um raciocínio aqui do micro ao macro para a gente entender isso melhor. Bom, toda a matéria, essa matéria que a gente vê no dia a dia, desde do seu smartphone, do seu computador, de você mesmo, das sopas, dos alimentos que você consome no dia a dia, essa matéria ela é composta por átomos. Mais para frente a gente vai entender o que é um átomo. Mas em princípio, vamos entender que é uma unidade básica da matéria, né? Aqui a gente tem representado um átomo de hidrogênio, que ele é basicamente um próton e um elétron. Bom, se a gente juntar dois átomos de hidrogênio, o símbolo do hidrogênio é o H, a gente vai ter uma molécula do gás hidrogênio. Aqui você tem a fórmula estrutural representada, mas você pode ter a fórmula química, que é o H2. Bom, se o H2 é um gás, ele vai estar por aí na atmosfera. De fato, tem um certo percentual dele na atmosfera, mas é um gás combustível altamente explosivo, é difícil de você encontrar, né, no dia a dia. Mas enfim, uma coisa que a gente tem no dia a dia que é muito comum são moléculas de água. Seu corpo, por exemplo, é composto por cerca de 70% de moléculas de água. E a molécula de água, perdão, ela é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Aqui de novo a fórmula estrutural e aqui a fórmula química, H2O. Bom, então se a gente tivesse um microscópio com potência de aumento suficiente para isso, a gente conseguisse colocar uma gota de água nesse microscópio e ampliasse, nós veríamos lá um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, certo? Bom, então o que a gente pode entender desse raciocínio inicial? Que a matéria é composta por átomos que vão se juntar para formar moléculas, certo? E se a gente avançar um pouquinho nessa trajetória nossa do micro para o macro, nós vamos entender o seguinte, que a partir das ligações dos átomos que se formam as moléculas, a gente vai ter as ligações entre as moléculas que vai formar as estruturas que a gente vê no nosso dia a dia, certo? Por exemplo, vamos continuar com a água aqui. Se a gente pegar um cubo de gelo, o cubo de gelo é a água no estado sólido. Ou seja, você tem interações entre essas diversas moléculas de água solidificada para formar o cubo de gelo. A água que você ingere na forma líquida, também há interações entre as moléculas de água, certo? E aí vocês podem me perguntar, tá, mas e nós, seres vivos? E a matéria em geral, de que ela é composta? Das mais diversas combinações dos 118 elementos que nós temos conhecidos na tabela periódica. Por que eu digo conhecidos? Porque, apesar de ser um pouco difícil da gente sintetizar novos elementos mais pesados que 118, ainda há essa possibilidade. Então, conhecidos até o momento, a gente tem 118 elementos na tabela periódica, certo? Então, basicamente é isso. Matéria é algo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E massa é uma grandeza. Só para a gente fechar o raciocínio, massa é uma grandeza. Ou seja, a gente consegue aferir a massa, né? Consegue fazer a aferição dessa massa.
Qual que é a menor unidade de matéria, então? Se a gente for fazer esse raciocínio lá, voltando lá para o mundo microscópico. Né? Qual que é a menor unidade de matéria? Um átomo. Porque um átomo a gente consegue aferir a sua massa. Se você pegar um átomo de hidrogênio, a gente consegue aferir a sua massa. Certo? Se você pegar dois átomos, você consegue aferir a sua massa. Existem estruturas de matéria menor do que um átomo? Existem, mas aqui para nós, no estudo dessa química macroscópica, microscópica no nível atômico e no nível molecular e no nível macroscópico das reações químicas que acontecem no dia a dia, para nós a unidade básica que a gente utiliza são os átomos, certo? No futuro a gente vai ter um vídeo falando sobre a composição, sobre a estrutura do átomo, né? Por exemplo, o átomo de hidrogênio está aqui, ó, um próton e um elétron. Tá, é o átomo mais simples, mas você tem outros 118, além do hidrogênio, você tem mais 117 elementos. Qual que é a composição? De que são feitos esses átomos? Você tem uma outra partícula que não está representada aqui, que é o nêutron, e assim por diante. Né? Então, o que acontece? Para a gente fechar esse vídeo, a gente tem a pergunta, o que é matéria? E a resposta é, matéria é algo que você consegue aferir a massa e que ocupa lugar no espaço. A partir daí, nós teremos um entendimento depois, a gente vai ter um vídeo sobre isso também, sobre as propriedades da matéria. Né? As propriedades da matéria. Mas isso é outra história, que a gente vai conversar em outro vídeo. Até aqui, espero que tenha ficado entendido o conceito de matéria. E agradeço muito a audiência do vídeo. Se for possível, deixe aquele like, faça inscrição no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.